Bom, pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje, falar um pouco mais sobre o MACD. Eu já tenho um outro vídeo no canal sobre o assunto, mas o pessoal gostou, então vamos tentar dar uma ampliada para ver se ajuda mais pessoas. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o link para o nosso grupo no Telegram. Quem quiser é só clicar ali que é direcionado direto para lá. E pode postar as dúvidas lá, o pessoal acaba estudando junto e acaba se ajudando uns aos outros. E quem puder se inscrever no canal ajuda bastante e curtir o vídeo também. Só lembrando que praticamente todo o conteúdo que eu vou passar aqui foi retirado desses três livros. E esses três livros também eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Quem quiser é só clicar ali e baixar. Eles estão lá no Google Drive. Do Gerald Apple, que foi quem criou o MACD. Do Alexander Elder, que fala bastante em triple screen e divergências. E o do Robert Miner, que é usar um oscilador para operar em dois time frames. Vamos fazer um resumo rápido aqui de como que, funciona a criação do MACD. Então aqui a gente tem duas médias móveis, uma de 12 e uma de 26. A 12 é azul e a 26 é vermelha. Então basicamente o MACD o que que é? É a diferença dessas duas médias móveis. Então a diferença dessas duas médias móveis vai gerar essa linha amarela aqui, que é o nosso MACD. E depois foi inserido nessa média móvel amarela, nesse MACD, foi inserido uma média móvel de 9 períodos, que é essa linha branca, que é a nossa linha de sinal. Então, da diferença dessas duas médias, 12 e 26, surge o MACD, e uma média móvel de 9 períodos dessa diferença é a linha de sinal. E a diferença entre a linha de sinal e o MACD vai gerar o MACD histograma, que é esse aqui. Então, a diferença das duas médias móveis forma um MACD. A gente insere uma média móvel de 9 períodos no MACD, vai ter a linha de sinal. E a diferença entre a linha de sinal e o MACD vai gerar o histograma. Então, aqui a gente tem a média de 12 acima da média de 26 e a diferença entre elas subindo. A gente vai ter o MACD aqui, apontando para cima e subindo. Da mesma forma aqui, a gente tem um MACD cruzou para baixo a linha de sinal e essa diferença está aumentando, o histograma vai estar aumentando aqui, ó. Então o MACD vai identificar a direção de curto prazo e a linha de sinal vai identificar a direção de longo prazo. E o histograma vai medir a diferença entre esses dois. Então, o melhor cenário que a gente tem para operar é quando o MACD está acima da linha de sinal e acima do eixo zero para compra, e quando o MACD está abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero para venda. O eixo zero é essa linha aqui, ó, que passa em todo esse gráfico aqui, a gente tem o eixo zero. Então, quando o MACD está abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero, é o melhor momento para operar vendido. O que acontece quando o MACD está acima da linha de sinal, mas está abaixo do eixo zero? A gente vai ter uma consolidação. Pode ver que o preço praticamente não saiu do lugar aqui. Rompe para cima, rompe para baixo, rompe para cima, rompe para baixo. Aqui também, ó, o MACD está acima da linha de sinal, mas está abaixo do eixo zero. Então é uma consolidação. Aqui o MACD está abaixo da linha de sinal, mas ainda está acima do eixo zero. Então é uma consolidação também. O melhor momento é esse aqui, ó, com o MACD acima da linha de sinal e acima do eixo zero. Então o preço sai daqui e vem até aqui. Claro que isso é a maioria das vezes. A gente vai ter exceções, que é o que aconteceu aqui, ó. O MACD cruzou para baixo a linha de sinal, ainda estava acima do eixo zero, mas despencou para baixo. Mas isso não é o comum. O comum é quando está nesse período aqui acima da linha de sinal e abaixo do eixo zero, é ficar em consolidação. Então, um período que a gente tem que ter muito cuidado é esse aqui, ó. O preço está subindo, você só está pensando em comprar e acaba não olhando o histograma. Ó. Aqui a gente está vendo que o histograma está caindo. Então, a gente tem que ficar atento nesse período aqui. Porque pode estar pensando em compra, mas o MACD está dizendo, presta atenção, cuidado que está acontecendo alguma coisa no preço. Pode ser que logo, logo ele vire. Então, a gente tem que estar atento nesse histograma. Então, duas formas que a gente pode usar o MACD, como rastreador de tendência e para medir a força dessa tendência. Para rastrear a tendência é muito simples. Quando o MACD está acima
da linha de sinal, a gente vai procurar somente por compras, que é todo esse período aqui, ó. Todo esse período aqui a gente só ia procurar por compras. Da mesma forma, quando o MACD está abaixo da linha de sinal. Então, durante todo esse período aqui, a gente ia procurar somente por vendas. E para medir a força da tendência, o melhor cenário é quando o histograma está acima do eixo zero e com box ascendentes. A gente vai ter uma tendência forte. Quando o histograma está acima do eixo zero, mas fazendo box descendentes, a tendência está perdendo força. Na ponta da venda, histograma abaixo do eixo zero e box descendente, a tendência é forte. E o histograma abaixo do eixo zero e box ascendente, tendência perdendo força. A gente pode ver aqui, ó. O histograma está acima do eixo zero e fazendo um box maior que o outro. Então a tendência está ganhando força, que é este período aqui, ó. A partir desse ponto aqui, a tendência, o MACD ainda está acima do eixo zero, ou seja, a tendência ainda seria de alta, mas já está perdendo força, porque está fazendo box descendentes, ó. E a partir desse ponto aqui, cruzou o eixo zero. Então aqui já vira para venda e a gente aguarda para ver a situação dos boxes. Está fazendo box descendente, ó. Então aqui é a tendência forte de baixa, que é esse período aqui. E a partir daqui ainda é tendência de baixa, mas começa a perder a força, porque ele está fazendo box ascendentes. Ó, vê que já o preço já começa a ficar em consolidação. Aqui só passar como que funciona no cruzamento do que acontece no MACD. Quando o MACD cruza a linha de sinal, o histograma vai estar cruzando o eixo zero, que é esse ponto aqui, ó. O MACD cruzou para baixo a linha de sinal, o histograma vai cruzar para baixo o eixo zero. E quando a média cruza para baixo, a média rápida cruza para baixo, a média lenta vai ser no exato ponto que o MACD vai estar cruzando o eixo zero. Ó. Média lenta cruzou para cima, exato momento em que o MACD vai estar cruzando o eixo zero para cima. O MACD cruzou para baixo a linha de sinal, o histograma vai estar cruzando o eixo zero nesse ponto. O autor do livro, quem criou essa ferramenta, o MACD, ele usa uma tela um pouco diferente. Ele usa duas configurações. Ele usa, digamos, o clássico, que é 12, 26 e 9, mas ele usa também uma configuração um pouco mais lenta, que é 19 e 39. Então, ele opera só o cruzamento dessas linhas. Então, quando o MACD de 12 e 26 cruzou para cima, ele compra. E ele vai sair somente quando o 19 e 39 cruzar para baixo. Então, ele comprou aqui e vai sair só aqui. Por que ele faz isso? Para evitar os sinais falsos. Se ele operasse só o 12,26, aqui cruzou para baixo, ele sairia da operação aqui. Mas ele usa o 12,26 somente para entrar. Então ele entrou aqui e vai sair só quando o 19,39 cruzou para baixo, que é esse ponto aqui. Uma forma interessante que a gente pode usar o MACD é entender que muitas vezes ele não vai dizer o que a gente tem que fazer, mas ele vai dizer o que a gente não pode fazer. E só isso já vai evitar muita dor de cabeça. Por exemplo, eu circulei três momentos aqui. Aqui, esse topo aqui e aqui. Então, como sempre, a gente tem três opções, que é comprar, vender ou ficar de fora. Então, vamos avaliar esse ponto aqui. Ó. A gente tem um fundo maior no preço, é o indicador. Fundo maior. Então, a gente tem três opções, comprar, vender ou ficar de fora. Então, o que a gente só não poderia fazer aqui é pensar em vender. Nesse ponto aqui, a gente poderia pensar em comprar ou ficar de fora, porque o preço está fazendo fundo ascendente e o indicador também. Então, a única opção que estaria descartada aqui seria a opção de venda. Nesse ponto aqui, ó, topo caindo. Topo e topo caindo. Então, a gente pode pensar em vender ou até ficar de fora, jamais pensar em comprar nesse ponto aqui. Nesse aqui, ó, topo subindo. É o indicador, topo caindo. Então a gente pode pensar em vender aqui ou ficar de fora. Jamais pensar em comprar aqui, porque o preço está subindo e o indicador está caindo. Dá mais um exemplo aqui. Se mostrasse esse gráfico para a maioria dos operadores, com certeza eles iam ter várias opiniões, mas as mais comuns, digamos assim, seriam essa. O que tu faria depois desse candle aqui?
Quem opera lá o Price Action do All Brooks vai dizer, vou vender porque esse aqui é um rompimento. Quem opera o Oliver Velez vai, vou vender porque isso é uma barra elefante. Quem também poderia identificar que isso aqui é uma tendência de baixa, com as médias apontando para baixo, formou um topo aqui, máxima maior, máxima menor, vou vender nesse rompimento. Com certeza a maioria das pessoas diriam isso. Mas olha o que acontece depois. Ó. Logo depois desse candle aqui, que eu mostrei no slide anterior, o preço deu uma pancada para cima e saiu de 105 mil pontos e foi para 107, andou quase 2 mil pontos. Por quê? Tinha fundo e fundo descendente no preço, mas olha o histograma, estava subindo. Então aqui entra aquela a opção que eu comentei. A gente poderia pensar em comprar ou ficar de fora, jamais vender depois desse candle aqui. E uma forma bem difundida de usar o MACD também é divergências. O Alexander Elder ele cita muitos exemplos no livro dele, mas não no período diário, mas funciona em qualquer período. Então, o que ele considera uma divergência? Tem topo, topo maior, e aqui a gente tem topo, topo menor. Mas é fundamental para a gente ter divergência que o fundo, quando forma este fundo aqui no preço, também forme um fundo no indicador. Então, aqui a gente tem uma divergência perfeita, porque formou o fundo no preço e no indicador. O topo subindo e aqui o topo caindo. E essa é perfeita porque ocorre a divergência tanto no histograma quanto no MACD de linha. Esse tipo de divergência perfeita assim, não é tão comum. Normalmente vai acontecer somente no histograma. Mas desde que ocorra o fundo no preço e no histograma, está caracterizada a divergência, segundo o Alexander Elder. Então, mais alguns exemplos aqui. Ó. Fundo, fundo menor. Fundo, fundo maior. E quebrou a linha zero aqui. Ó. O topo no preço fez um topo no histograma também. E depois aqui o mercado saiu de 113 mil e foi para 115 mil pontos. Mais um exemplo aqui no 10 minutos. Topo, topo maior. Topo, topo menor. Fez um fundo aqui e fez um fundo no indicador aqui também. Quebrou a linha zero. E quanto mais pronunciado, digamos assim, esse fundo aqui, melhor. Às vezes vai fazer só um box pequenininho aqui. Aí o Alexander Alves muitas vezes nem vai considerar. O ideal é que o fundo que formou no preço forme um fundo bem claro e indiscutível no indicador também. Ele também divide as divergências em três classes. Eu mostrei exemplos aqui só da primeira classe, tá? É quando o preço faz um topo ascendente e o indicador faz um topo descendente. Mas a gente tem esse tipo aqui, ó, que o preço faz topos no mesmo nível com o indicador caindo. Ou o preço faz topo subindo e o indicador no mesmo nível. Então, o ideal é que vocês coloquem o MACD na tela e vão testando quais vocês identificam para o ativo que vocês operam são mais vantajosos a operar. Se vale a pena operar os três tipos de tendência, de divergência, ou se vocês vão operar somente as divergências classe A. Então, o que não seria uma divergência na visão do Alexander Elder? Fundo, fundo menor, e aqui está fazendo fundo, fundo maior. Mas esse topo aqui, ó, que formou no preço, não formou um topo no indicador. Então, ele não considera uma divergência. Então, é aquilo. Mesmo que você não vá operar a divergência seguindo o Alexander Elder, pelo menos você já sabe que aqui você não vai vender. Ou vai comprar ou vai ficar de fora. E ele também cita no livro a questão do fator 5, que é, a gente tem você define o tempo que você quer operar. Por exemplo, está operando no 10 minutos. Multiplica por 5 e deixa na tela do lado um período de 50 minutos para pegar a tendência. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse candle aqui são exatamente esses 5 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 candles que formaram uns 50 minutos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tendência de baixa, MACD abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Mas aqui, nesse ponto, o que a gente fez? Fez um histograma maior. Ou seja, a tendência de baixa está perdendo força. Então, a gente vem aqui para o 10 minutos e vai procurar uma entrada para compra, já que a tendência nos 50 minutos está perdendo força. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos avaliar aqui. Esse fundo aqui fez um fundo no indicador.
Este fundo aqui fez um fundo no indicador. E este fundo aqui já não fez um fundo no indicador. Ou seja, os compradores estão ganhando força. Então, mínima, mínima menor, mínima maior formam um fundo. O rompimento desse candle aqui poderia ter sido uma entrada e foi embora. Da mesma forma que ó, este fundo aqui não fez fundo no indicador, ou seja, os compradores estão com força. Quando mínima, mínima menor, mínima maior, rompeu esse aqui, o preço vai embora. Outra forma também, esses três candles que eu marquei aqui são exatamente esse aqui no 3 minutos. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 3 minutos. Então, estes 5 candles aqui formam este. Estes 5 daqui formam este aqui. E estes 5 aqui formam exatamente este aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o MACD caindo, e aqui ele chegou a virar para cima. Ó. Aqui virou para cima e aqui virou para cima. Mas aquele exemplo que eu mostrei lá no início. O MACD é de curto prazo. Então, aqui no curto prazo, ele até virou para cima. Mas a linha de sinal, que é longo prazo, ela continuava claramente apontando para baixo. Então, eu vou procurar somente... Isso aqui seria só um pullback, um descanso do preço. Então, aqui eu vou procurar, a partir desse momento aqui, eu vou procurar por vendas. Então, o que eu poderia fazer aqui? Aqui a gente tem um topo, e esse topo já falhou. Falhou no teste do topo anterior. Ele foi menor que esse topo aqui. Então, máxima, máxima maior, máxima menor. No rompimento desse candle aqui já poderia entrar. Ou se quer ser mais conservador, poderia esperar a virada do MACD. Ó. O MACD virou para baixo aqui. Quando romper aqui, seria uma venda. Novamente aqui. O que a gente tem aqui? Esse topo aqui já falhou no teste do topo anterior. Ou seja, mostra que os compradores estão fracos. Aqui já fez um box menor. Ó. Então, aqui já poderia pensar numa entrada. Ó, máxima, máxima maior e máxima menor. Pode entrar no rompimento deste aqui ou no próprio nesse aqui, que é quando fez um box menor aqui. Esse outro exemplo aqui, ó. Fez um topo no preço e já não fez um topo no indicador. Ou seja, os compradores estão cada vez mais fracos. Então, quando rompeu aqui, o MACD virou para baixo a linha de sinal, poderia fazer uma venda exatamente aqui. Ó. O mercado foi embora. Outra forma que a gente tem de operar é usando o que está escrito nesse livro, do Robert Miner, que é usar um oscilador em 2 time frames. Então, aqui, como exemplo, eu botei 2 minutos e 10 minutos. Então, no 10 minutos, a gente tem o MACD abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Ou seja, é uma tendência perfeita de baixa, que o MACD está abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Isso no 10 minutos. Então, eu vou no 2 minutos e vou procurar a virada do MACD. Ó. Virou para baixo aqui é uma venda, virou para baixo aqui outra venda, virou para baixo aqui outra venda. E vejam que essa virada para baixo foi no melhor dos mundos, que virou para baixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Aqui também, ó, virou para baixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Da mesma forma aqui. Esse dia já foi mais complexo. A gente olha no 10 minutos, o MACD está acima da linha de sinal, mas está abaixo do eixo zero. Conforme a gente viu lá no início, então é uma consolidação. E realmente, ó, no 10 minutos, durante todo esse período aqui, o preço andou de lado. Mas como o MACD está acima da linha de sinal, eu vou procurar só por compra no 2 minutos. E como ele está em consolidação aqui, a gente pode adaptar. Eu coloquei mais um indicador para nos ajudar. Eu coloquei as agulhadas do Didi. Então, MACD acima da linha de sinal aqui, vou procurar por compras. Ó, uma agulhada de compra aqui, com o MACD já acima da linha de sinal. Então, uma compra aqui. Outra agulhada aqui. Outra agulhada aqui. E outra agulhada aqui. Então, vejam que mesmo num dia difícil como esse, que no 10 minutos passou a tarde inteira em consolidação, a gente fez 4 operações aqui e não tomou nenhum stop. E as configurações, esse é um indicador muito... Existem muitas formas de usar, então existem centenas de configurações. Então, o ideal é que cada um teste e ver qual se adapta melhor. Eu vou colocar só alguns exemplos aqui para vocês testarem. Essa aqui é uma forma bacana de você pegar a tendência de longo prazo. Então, isso aqui é somente para te identificar a tendência. Ele não vai te dar sinal de entrada, mas é só para te ver de que lado você quer operar. Quando o MACD está abaixo do eixo zero, nessa configuração aqui, 233, 144 e 13,
eu vou procurar somente por vendas durante todo esse período aqui. Cruzou para cima, vou procurar por compras nesse período. O MACD está verde aqui somente por compras nesse período. Ficou vermelho aqui somente por vendas. Então, no momento que a gente consegue identificar qual lado que está ganhando, facilita, porque durante todo esse período aqui, eu não vou procurar por compras. Então, 50% do meu problema já está resolvido. Eu vou procurar só um sinal melhor de venda. Quem quiser essa regra de coloração aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também. A forma anterior serve para qualquer time frame, mas se você quiser dar uma melhorada ainda, você pode usar uma configuração de acordo com o tempo gráfico que você usa. Por exemplo, para semanal, diário, 5 minutos, você pode usar 72,17 e a linha de sinal de 34. 60 minutos e 15 minutos, você pode usar 117,27 e a linha de sinal de 55. E quem opera no minuto pode usar 89,21 e a linha de sinal de 42. Mas aqui não é nada rígido, tá? O ideal é que cada um teste no tempo gráfico que você opera para identificar a melhor configuração do indicador. Então aqui eu vou usar o exemplo dos 5 minutos, 72, 17 e 34. Então, como é que de acima da linha de sinal, vou procurar somente por compras aqui. Aqui ele ficou abaixo, vou procurar somente por vendas. Cruzou para cima novamente, vou procurar somente por compras durante todo esse período. E aqui cruzou para baixo, então durante todo esse período aqui vou procurar somente por vendas. Novamente, você elimina 50% do problema. Durante todo esse período aqui, em nenhum momento você vai pensar em compra. Vai procurar somente por vendas. Tá ok, pessoal? Como sempre, tentando ser o mais prático e didático possível. Quem gostou do vídeo é só dar uma curtida e se quiser ajudar o canal, se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida é só deixar nos comentários ou se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, deixar as dúvidas lá que todo mundo se ajuda bastante. Valeu!